Que Deus abençoe a todos. O programa Luxemburgo em Direto está com todos vocês. E eu queria dizer uma coisa a você, né? Que tudo na vida passa. Você veja que tudo que é novo hoje, daqui a alguns anos, envelhece. Veja o próprio ser humano, né? Nós, por exemplo, o tempo vai passando, o nosso corpo vai envelhecendo, quer dizer, passou a juventude, né? Aquilo que conseguíamos fazer, hoje fazemos, mas já não fazemos mais com o vigor físico que fazíamos alguns anos atrás. Mas Jesus disse assim, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, a palavra de Deus ela é a mesma. A palavra de Deus que era do passado, é no presente, será no futuro. Essa não muda. Então, se está escrito que Cristo levou sobre si as dores e as enfermidades, então não há dias e nem épocas. Muitos podem dizer, mas isso foi no passado. Não, é hoje também. Ele levou sobre si, está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se você crê na palavra de Deus, você que diz assim, eu creio, então pode ser a situação que for que você estiver vivendo, há como sair dessa situação, há como se levantar. O milagre, ele pode acontecer, não é verdade? Mas quem faz um milagre é Deus. Então, que você agora, aonde você estiver, que você possa buscar esse Deus, que você possa clamá-lo de todo o seu coração. E com certeza, a palavra dele, o Deus verdadeiro, ele não muda, ele vai te alcançar. Como você vai acompanhar agora pessoas, né, que têm crido na palavra de Deus e você vai ver os resultados que têm acontecido. Aliás, são pessoas que participaram das concentrações que nós tivemos, a família ao pé da cruz, né, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa especialmente, pessoas que participaram. E hoje elas podem testemunhar o poder de Deus. Acompanhe esse relato. Eu era mais nova, tinha 3 aninhos, e meu pai resolveu ir para a África, para Moçambique. O meu pai era muito apegado a mim, e eu era a ele. E nunca mais o vi e comecei a ter saudades assim dele e falta do meu pai, assim. Ora, eu comecei a ser uma criança triste e eu digo que eu se calhar já era dessa infância depressiva. Ora, eu só vi o meu pai, tinha eu 18 anos e era muito agressivo, principalmente para mim. Eu, por os problemas que eu tinha em casa, eu decidi casar para fugir do ambiente. Nos princípios anos do meu casamento, eu fui feliz, foi um casamento até feliz. Com o nascimento do meu primeiro filho, ele começou a ganhar ciúmes e começou a ver assim, a gerar assim, maus entendimentos, e depois ele entrou no vício dos jogos, da política, e foi, pronto, um caos. E ele já então, a que vinha mais tarde, às vezes até nem vinha para casa, à noite. Eu tinha uma loja de pronto a vestir, de homem, senhor e criança. Era a única naquela rua, tinha uma clientela muito boa. E eu vivia bem, até que um dia, depois o meu marido, ele meteu-se em problemas e foi parar à prisão. E depois, olha, foi um caos. Viram-me que eu estava sozinha, pronto, quiseram que eu saísse da loja. E eu disse, não, eu não saio, eu não posso, eu tenho ali os documentos todos, a documentação. Nós não queremos saber, você tem que sair. Então eu vim a descobrir que a minha senhoria, porque era uma loja de aluguel, a minha senhoria fez um bruxedo e por acaso uma vez apareceu um sapo e depois mexeu com os meus filhos, com a minha família. Os meus filhos estavam habituados a um ambiente e depois tudo foi diferente. Eu fiquei sem a loja, fiquei sem nada. O meu filho foi crescendo, não aceitou essa situação e queria o pai e foi crescendo rebelde. Depois eu também descobri que ele andava também na droga, sem o saber. O meu filho vinha diferente, eu não conhecia, eu chorava. E ele agarrava-se a mim e pedia-me ajuda. Ele não queria comer, não queria nada.
E então ele só queria que eu ajudava e eu não sabia como acabei de o ajudar. Eu tentei o suicídio 2 vezes, que eu não podia mais. Tentei o suicídio com os medicamentos que eu tomava, porque eu já andava numa galhães-lame, já andava com essas depressões, eu não tinha alegria de viver, eu não aguentava aquilo. Eu, entretanto, conheci a Igreja Universal e eu entreguei-me, eu fui com sede, entrei lá dentro, fui com sede conhecer esse Deus que tanto ouvia falar. Pedi perdão a Deus de tudo que eu fiz, entreguei-me nas mãos de Deus e tudo, e dizia aqui, é que este Deus vai curar o meu filho e a minha vida vai ser transformada, e foi. E então o meu filho estava a pauzinha e o osso, e ele tremia, e gemia, e eu saía dali, encostava à porta, ia para o meu quarto, ia chorar, desabafava ali, falava com Deus e tudo, para lhe dar forças, porque eu percebi-me que ele que estava a deixar aquilo, a droga. E o meu filho ficou liberto nesse dia, ficou liberto, nunca mais. E ele começou a arranjar emprego, arranjou um bom emprego, ele trabalhava e depois tirou um curso de informática. Hoje a minha família está restaurada, a minha família está bem, somos felizes e eles estão todos bem na vida, graças a Deus. Eu ganhei a causa na justiça, foi tudo resolvido, hoje tenho a minha casa própria e conheci Jesus, recebi o Espírito Santo. O último evento que houve, foi também no Restelo, houve uma concentração também da família ao Pé da Cruz, de Milagres, e eu nessa altura estava com um nervo ciático, dor do nervo ciático, eu não podia andar, eu não podia mexer, eu nem dormia mal, porque aquilo é uma dor horrível, é nos ossos, e vinha da anca até aos pés, mas eu fui abençoada e eu fui curada. Assim como eu venci, também vocês vão vencer. Você viu aí? Mas por que o milagre aconteceu na vida desta pessoa? Porque ela creu, ela saiu da casa dela e ela foi até essa concentração de fé especial, para buscar a Deus, não é ninguém não, pessoal. Ela foi buscar a Deus e Deus ouviu a oração dela, né? Como com certeza, quando você busca, quando você crê, Ele também te ouve. Eu sei que quando a nossa vida vai mal, quando estamos doentes, quando estamos sofrendo, e a nossa vida não muda, muitos, não vou dizer nós, mas muitos duvidam até que Deus exista. E dizem assim, se Deus existe, por que a minha vida está assim? Porque eu já pedi tanto, por que Deus não me ajuda? Muitos dizem assim. Mas na verdade, meu amigo e minha amiga, não está em causa, não é que Deus não exista. Deus existe, mas você tem que buscá-lo. Essa pessoa que deu testemunho, ela deu o passo dela de fé. O que Deus fez foi honrar a fé dela, como com certeza vai honrar a sua. Acompanhe mais relatos, mais testemunhos de pessoas que alcançaram a graça de Deus. Eu era uma pessoa que sofria com problemas espirituais, via vultos ou via vozes. Relativamente ao meu relacionamento com a minha mãe, era um relacionamento instável, mais conturbado. O meu relacionamento com o meu parceiro também era um relacionamento conturbado. Sentia-me vazia, sentia-me triste, sentia-me frustrada, sentia-me angustiada, sentia-me sozinha. O pior momento da minha vida foi quando eu descobri que o meu marido tinha-me traído. Quando o meu marido me contou que me tinha traído, eu senti-me sem chão, senti-me vazia, senti que o meu mundo tinha acabado naquele momento. Naquela altura, o meu marido já começava a frequentar algumas reuniões, então quando ele decidiu contar-me a verdade, ele convidou-me para ir à Igreja Universal e eu decidi ir a uma reunião da Igreja Universal, porque eu, como já estava a começar também a ver a transformação dele, eu pensei dar uma oportunidade a mim mesma. Se eu já estava a conseguir ver a transformação em alguém que eu achava que nunca ia mudar, porque é que eu também não poderia mudar? O primeiro dia, quando eu cheguei à Igreja Universal, foi algo diferente para mim. Primeiro porque eu não acreditava em Deus
Então, quando eu entrei na Igreja Universal e ouvi falar de um Deus que cuida de nós, que nos ajuda, que tira todo este peso que nós temos interiormente, para mim foi algo diferente, foi algo que eu nunca tinha ouvido, foi uma experiência que eu vivenciei que eu ali percebi que realmente existia um Deus. O que me fez voltar foi isso mesmo, porque quando eu voltei para casa nesse mesmo dia, à noite, quando eu dormi, eu senti paz. Eu tinha insónias naquela altura também, e quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro, mesmo sabendo que o meu marido tinha-me traído, mesmo sabendo que a minha vida continuava igual, tinha aqueles problemas todos, eu tive paz quando dormi. Eu deitei a minha cabeça no travesseiro e consegui adormecer. As mudanças começaram a acontecer interiormente. O sentimento de tristeza que eu tinha, a mágoa que eu tinha pela minha mãe, pelo meu marido, começou a desaparecer. A tristeza que eu tinha desapareceu, eu comecei a sentir a paz, comecei-me a sentir leve. E por isso é porque eu continuei a vir. Hoje tenho o Espírito Santo, hoje sou liberta de toda essa mágoa, toda essa frustração. Hoje sou uma mulher feliz, sou realizada, tenho um casamento super abençoado, somos um casal super feliz e não podia estar melhor. Uma jovem perdida, mesmo perdida. A minha vida não corria bem, não dava nada certo, principalmente a vida financeira, os problemas na família e depois também tive muitos problemas também nas minhas relações. Prontos, e então foi aí que fui muito abaixo mesmo, completamente muito abaixo. Não tinha vontade para nada, não tinha vontade para me arranjar, para me maquilhar, para sair, para dar atenção aos meus filhos. Chorava, punha-me no meu quarto a chorar, perguntava a Deus porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou em baixo? Porquê que a vida dos outros corre bem e a minha não? Às vezes eu dizia que ia me matar, que ia entregar os meus filhos aos pais e cheguei a um ponto que só queria era desistir mesmo de tudo e matar-me mesmo. Os pensamentos que eu ouvi era que eu não valia nada, que eu era uma má mãe, que era uma má mulher, que era uma péssima pessoa. Pronto, e que eu não estava aqui a fazer nada. Eu recebi um convite dos obreiros da Igreja da Moita. Entretanto, eles disseram, olha, venha na reunião de domingo, às 9h30, e eu fui, e assim foi. O primeiro dia transformou-me, em alguns aspectos transformou-me mesmo completamente, as minhas ideias, a minha vida, um bocadinho a minha vida, o meu ambiente em casa, o meu ambiente até de família também mesmo em si, até a minha maneira de falar perante os meus filhos, porque era muito bruta a falar com eles, já não, já sou mais meiga com eles, nada a ver, nada. Parece que foi de uma transformação no primeiro dia que não consigo explicar mesmo, foi lindo mesmo, lindo. A presença de Deus naquele momento foi lindo. Hoje sou uma mulher diferente, sinto-me mais amável, gosto mais de me vestir, acordo todos os dias bem disposta, brinco com os meus filhos, passei com eles, sinto-me outra, tenho mais autoestima em cima. E hoje em dia aconselho as minhas amigas a irem à igreja e a levantar a autoestima. Você acompanhou então relatos de pessoas abençoadas. Agora depende de você. Eu vou fazer um convite a todos para esta quarta-feira, aonde nós estaremos realizando um estudo todo especial da Palavra de Deus, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Vamos falar sobre oração. Oração, o orar, falar com Deus. Em toda a Igreja Universal, em todo o mundo, teremos esse estudo. E eu quero convidar você. Não só convidar você, mas falar também que todos os dias nós estamos nos ungindo com óleo. Você já se ungiu hoje? Ainda não? Você deve se ungir com óleo. Todos os dias se unja. Se você esquece, logo pela manhã, quando acordar para trabalhar, já se unja. Recebeu o frasquinho com óleo? Não recebeu? Procure uma igreja universal mais próxima da sua casa. Fala assim, olha, eu ouvi falando na televisão, eu ouvi falando no rádio, que há um propósito sobre o óleo e eu quero fazer esse propósito. Eu quero me ungir todos os dias porque eu quero receber o Espírito Santo. Então, em todo mundo, nós estamos nesse propósito, usando o óleo para que você possa, meu amigo, minha amiga, ser cheio do Espírito Santo até o dia de Pentecostes, tá bom? Então, você deve colocar em prática. No Luxemburgo, a nossa sede está situada no número 4 da Praça de Estrasburgo. Ali fica próximo à estação dos comboios
do Luxemburgo, tá bom? Prepare o seu copo com água agora, é momento de oração, tá bem? Nós vamos agora ao nosso SOS espiritual, o pastor João está ali recebendo e atendendo as pessoas, e ele vai ler alguns nomes e fazer a oração. Pastor João, é com o senhor agora. Olá, Bispo Gilmar e a todos que nos acompanham no programa Luxemburgo em Direto. Nós estamos aqui na nossa central de atendimento e temos recebido inúmeros pedidos de ajuda de pessoas que estão a passar por momentos difíceis na sua vida. Você que me acompanha está a passar um momento difícil, você está desesperado, aflito, não tem com quem falar, ninguém compreende a dor que você tem enfrentado. Você pode ligar agora mesmo para o mais 352-661-483-761 e nós estamos à sua inteira disposição para lhe ouvir e para lhe ajudar. Nós temos aqui alguns pedidos de ajuda e temos o pedido do Sr. Manuel que pede ajuda em oração pelos filhos que são rebeldes e têm enfrentado muitos problemas em casa, inclusive no casamento, por conta dos filhos. Temos também a senhora Maria que pede ajuda em oração pela filha que está viciada e tem tido problemas dentro de casa e ela não sabe mais o que fazer. E tantas outras pessoas que têm enfrentado momentos difíceis e você que está a passar pelos problemas semelhantes ao Sr. Manuel, à Dona Maria, nós estamos à sua disposição para lhe ajudar. Inclusive, as portas da Universal estão abertas para lhe receber e bem lhe receber, a fim de que você seja livre de todo o sofrimento que você tem enfrentado e vivido na sua vida. Eu estarei pessoalmente em Este Sr. Alzete, número 4, Rua São Maçã, bem próximo à rua principal, a Rua Alzete, à sua disposição e a determinar a transformação na vida dos seus familiares, como o Sr. Manuel e a Sra. Maria pediram ajuda em oração pelos seus filhos. É momento de oração, vamos falar com Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento, por todas as pessoas que estão a passar por momentos difíceis na sua vida, como o Sr. Manuel, a Sra. Maria, que tem enfrentado problemas em casa com os filhos, problemas no lar. Meu Deus, o Senhor é família, instituiu a família, não para que houvesse a separação, desunião, brigas constantes, mas para que reinasse a paz. Então eu lhe peço, traga a paz para o lar dessas pessoas, traga a união, traga a restauração, liberta os filhos dos vícios, das drogas, liberta, meu Deus, esses filhos que enveredaram por caminhos errados, que a sua mão se manifeste nesse lar e que haja bênção e que haja paz. Nós abençoamos a todos os que creem e que através dessa água você receba força, vida e ânimo. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida e a força que vem de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Já bebeu do seu copo com água? Não bebeu? Beba da sua água abençoada e receba a bênção de Deus. Bom, nós estamos chegando ao final dessa programação, que é o Luxemburgo em Direto, mas amanhã nós estaremos de volta com todos vocês. Para saber mais sobre o trabalho da Igreja Universal no Luxemburgo, nós temos aí o número do telemóvel, televisor, está passando no seu televisor, né? Telefone, você pode ligar, como também você tem aí o nosso site, o website, onde você pode então acessar. Um forte abraço a todos e até amanhã. No capítulo 17 do livro de João, a oração mais longa registada de Jesus, a oração sacerdotal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que na tua palavra vão crer em mim. Palavras direcionadas ao Pai, mas em benefício daqueles que verdadeiramente o seguem e o buscam com sinceridade. Viver essa fé dia após dia. Mas como esta oração pode o beneficiar nos dias de hoje? Descubra nesta quarta-feira, no estudo da oração sacerdotal de Jesus.